Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Clara, sou estudante de medicina e hoje o assunto vai ser palpitação, síncope e vertigem. É assunto bem tranquilo em si, é basicamente pra gente entender os conceitos. Só na parte de vertigem que, eu aconselho vocês fazerem um mapa mental, assim, anotando, porque tem os tipos de vertigem específicos, né? Então vamos lá. Primeiro vamos começar a falar sobre palpitação. A gente tá falando sobre cardio, né? Então vamos. As araras vão começar a falar agora, enfim. Vamos começar a falar então sobre palpitação. A palpitação é basicamente a percepção que a pessoa tem que seu coração tá batendo. Porque normalmente a gente não sente que o coração tá batendo. Por exemplo, agora eu não tô sentindo o meu. A partir do momento que você tem essa noção, você sente o seu coração batendo, ela vai se caracterizar como uma palpitação. Então, assim, pode ser uma palpitação alta, pode ser uma palpitação baixa, pode ser fraco, pode ser forte, entendeu? Então, palpitação é a percepção que a pessoa tem do seu batimento cardíaco. A palpitação, ela é um sintoma muito comum, tá? Então, diversas doenças podem apresentar a palpitação, mas não necessariamente significa que ela é grave. Não, normalmente, a palpitação, perdão, ela é benigna. Então, assim, normalmente a palpitação ela é só um sintoma que não necessariamente indica gravidade, tá? Então, ela é um sintoma muito comum, onde na maioria dos casos não apresenta alteração no exame físico. Então, vamos supor que talvez no eletro deva aparecer, o paciente um pouco tá com talvez apareça, seja taque cardíaco, ou esteja com uma bradicardia, sabe? Mas no exame físico em si, ele não costuma apresentar alterações. A palpitação ela pode ser tanto fisiológica quanto patológica. No caso fisiológico, pode ser algum exercício que você esteja sentindo. Patológico pode ser. Eu acho que no fisiológico, eu acho que também pode entrar. Eu não sei se entra, talvez, ansiedade. Você vê que ansiedade é uma doença em si, não é uma. Então, enfim, mas tem patológico também, que pode ser alguma doença, uma cardiopatia que esteja causando essa palpitação, etc, né? Então, novamente, palpitação, ela não é grave, geralmente ela é um sintoma muito comum, muito frequente, e é a percepção que seu coração está batendo. Como que a gente vai fazer, no caso, a palpitação na anamnese? Vai perguntar, quando que inicia? Como que é essa palpitação? Qual que é o fator desencadeante? O que você faz que gera essa palpitação? Se tem algum sintoma, se tem outro sintoma associado, como dor no peito, falta de ar, qual que é a duração dessa palpitação, sabe essas coisas clássicas da anamnese que a gente sempre faz, que a gente vem aprendendo ao longo do tempo. E a palpitação, ela tem dois mecanismos. O primeiro deles é basicamente a percepção aumentada do seu batimento cardíaco, foi o que eu falei. Você normalmente não percebe que seu coração está batendo, e a partir do momento que você começa a perceber, já é uma palpitação. Então, esse primeiro mecanismo, percepção aumentada do batimento cardíaco. Esse específico ele é muito comum em pacientes que têm prolapso da válvula mitral, pacientes que têm ansiedade, pacientes que têm, por exemplo, síndrome do pânico. E o segundo mecanismo é quando o paciente tem batimentos anormais, vamos supor no caso de uma arritmia. Então, o paciente está com taquicardia, ele pode ter uma palpitação, o paciente pode estar bradicárdico, pode ter uma palpitação, pode ter alguma arritmia e realmente ter essa palpitação em si. Falando de palpitação, novamente eu sigo essa explicação aqui através do slide do professor. O professor ele entra com alguns eletrocardiogramas, né? Então, por exemplo, isso aqui eu não vou, obviamente, explicar como que é cada eletro aqui. Mas a gente considera um eletro normal, a gente fala que quando o elétrico é normal, tem um ritmo sinusal. Só que o ritmo sinusal, ele não... Vamos supor, existe uma taquicardia sinusal, existe uma bradicardia sinusal, entendeu? Mas o ritmo sinusal em si, ele é a presença de onda P antecedente ao complexo QRS, sabe? Então, tanto que uma bradicardia sinusal e uma taquicardia sinusal, eles são fisiológicos, né? Por exemplo, no caso de um atleta em si, sabe? Então, a gente tem um ritmo sinusal,
A gente tem a taquicardia sinusal, que eu falei que o paciente está com a frequência cardíaca aumentada, porém está normal, porque você tem a onda P presente antes do complexo QRS, entendeu? No caso dessa taquicardia sinusal, quando eu falo que ela, entre aspas, é normal, tipo assim, ela não é tão grave quanto, por exemplo, um torsade de Points, que seria uma taquicardia ventricular polimórfica, por exemplo, ou uma taquicardia supraventricular, sabe? Que não, tá vendo? É que não tem presença da onda P, então não é um ritmo sinusal. Então, por exemplo, essa taquicardia sinusal ela pode ser causada por exercício físico, anemia, febre, ansiedade, entre outros. E a bradicardia também é a mesma coisa, vai seguir a mesma lógica do que da taquicardia sinusal. A gente tem as extrasístoles. As extrasístoles basicamente é um batimento extra que tem no coração. Então, é como se fosse o seguinte: vamos supor, bate, passou um minuto, bate, passou um minuto, bate, passou meio minuto. Entendeu? Tipo assim, aconteceu antes do que o normal deveria acontecer, sabe? Um minuto não, um segundo, né? Mais ou menos isso, sabe? É tipo como se você tivesse um batimento extra. Ele acontece antes da hora. E na extrasístole, quando você tem esse batimento esse batimento antes da hora, meio que vai chegar um momento que o coração meio que dá uma pausa compensatória. Então, por causa dessa pausa compensatória, o paciente que tem uma extrasístole, ele vai descrever falando que, doutor, eu sinto que é como se meu coração tivesse parado, eu sinto que é como se meu coração estivesse meio que, tá escrito aqui sono no peito, mas parado em si, entendeu? Justamente por causa dessa pausa compensatória. Não é que o coração ele para de bater, ele só contraiu, parou um pouquinho. Contraiu, parou um pouquinho, entendeu? Mais ou menos isso. Essa extrasístole, ela é um sintoma muito mais de... ela é muito mais sintomática, ela, tipo assim, ela vai apresentar... Ela é muito mais um sintoma, ela é mais um sintoma do que uma gravidade. Então, não necessariamente o paciente tem uma extrasístole e significa que ele tá grave, entendeu? Mas é claro que pode ter, mas não necessariamente significa. É a mesma coisa que a gente falou no caso de uma palpitação. Palpitação, ela também, ela não... na maioria dos casos, a palpitação, ela é benigna, né? Ela não significa que tem uma maior seriedade, uma maior gravidade em si. Na verdade, em relação à palpitação, ela é bastante comum, né, a palpitação em si, só que ela não tem alteração no exame físico, foi o que eu falei. Eu não sei dizer se a palpitação realmente não necessariamente representa gravidade, eu acredito que não, acho que vai depender muito do caso. Mas no caso da extrasístole em si, ela não necessariamente apresenta uma gravidade, ela é só apenas um sintoma. Mas o paciente, por exemplo, pode ter uma arritmia grave e, na verdade, eu acho que estou já me adiantando. Estou me adiantando. Então, esquece que depois eu vou falar isso mais pra frente. Então, a gente tem as extrasístoles, que eu falei que é meio que coração de bate fora da hora, né? A gente tem a fibrilação atrial. A fibrilação atrial, ela basicamente é o coração... no caso, o átrio em si está recebendo vários estímulos, vários impulsos elétricos de vários lugares ali. Então, isso vai gerar uma alteração na contração do átrio. Então, tanto que a gente fala que na fibrilação atrial, cadê a palavra que eu queria usar? Cadê? Cadê? Enfim, eu li isso em algum lugar ou eu tirei da minha mente. Mas na fibrilação atrial a gente vai ver que o pulso, ele não... o pulso e o batimento cardíaco, quando se faz a ausculta, ele vai estar totalmente desregular, né? Então, assim, a fibrilação atrial, ela é uma taquicardia
taquicardia não, ele é uma taquiarritmia frequentemente relacionada a cardiopatias, seja cardiopatias de coração dilatado ou coração hipertrofiado. E é o exame físico onde notamos o pulso e a ausculta cardíaca irregular. Era isso que eu queria falar. Foi o que eu falei, o átrio não consegue contrair nem relaxar bem porque ele está recebendo vários estímulos de vários lugares ao mesmo tempo, sabe? Tanto na fibrilação atrial, por exemplo, ela não tem a onda P, então não tem ritmo sinusal. Então é como se fosse muito mais grave do que o normal, sabe? Mais ou menos isso. Não, muito mais grave que o normal. Isso é grave, né? Um ritmo irregular que você tem. Aí você pode ter uma fibrilação atrial, por exemplo, por uma intoxicação alcoólica, por drogas simpaticomiméticas, tipo a taurina, cafeína, etc, né? Enfim. Então é isso que seria uma fibrilação atrial. Entrando na fibrilação atrial, a gente tem as arritmias ventriculares. É a mesma coisa, você tem um problema na condução ou na formação de um impulso elétrico que pode acabar gerando essa arritmia no ventrículo em si. Então, o ventrículo ele vai também bater de uma forma totalmente desregulada, fora do normal em si. Então, normalmente está relacionado com o infarto agudo do miocárdio e um miocárdio doente. No caso, o miocárdio doente é uma miocardiopatia que a gente tem, não algum problema ali no coração em si. Por exemplo, no caso do infarto, o infarto você tem uma necrose ali da área, então o coração não vai conseguir bombear assim, bater de forma normal, fundamental, essencial, gerando essa arritmia, né, no paciente, essa contração do coração totalmente desregular, né. As arritmias ventriculares mais importantes que a gente tem é a fibrilação ventricular, o Torsades de Points, né, que eu falei que é aquela taquicardia ventricular polimórfica, taquicardia ventricular normal não, porque existe a taquicardia ventricular polimórfica e existe a taquicardia ventricular monomórfica, né? Aí isso aqui que eu ia entrar aquela hora. Não existe relação entre palpitação e a gravidade da arritmia. O que eu quero dizer com isso? O paciente, ele pode ser um paciente extremamente grave, pode apresentar uma arritmia extremamente grave, mas não ter palpitação. Ou se tiver, é uma palpitação bem leve. Ou vice-versa, o paciente ele pode ter uma palpitação grave, uma palpitação muito forte, mas a arritmia ela ser uma arritmia fraca, uma arritmia leve, sabe? Fácil de tratar. Então não tem relação a palpitação com a gravidade da arritmia em si. Então, em relação à palpitação, fibrilação atrial, ritmo sinusal, essas coisas, o coração foi. Agora, a gente vai entrar e vai falar da parte das síncopes em si. Basicamente, o que é a síncope? A síncope é o desmaio, vamos falar assim de maneira íntima, né? A síncope, de maneira leiga, é o desmaio, mas se a gente for descrever direitinho a síncope, basicamente o momento que você tem perda da consciência e perda do tônus postural, né? Então é como se você tivesse desmaiado e se seu corpo perdeu o tônus, então ele relaxou, caiu no chão, só que logo em seguida você recobra a consciência. É mais ou menos isso que seria a síncope. Então, síncope é a perda súbita e momentânea, passageira, rápida, momentânea, da consciência e do tônus postural, seguida de uma recuperação espontânea sem sequela neurológica. Então, o paciente, ele realmente vai ter perda da consciência. Por ele perder a consciência, o corpo dele perde o tônus postural também. Só que logo em seguida ele volta, recobre a consciência, levanta normal, tudo bem, e não tem dano neurológico, não causou nenhum dano nos nervos, no cérebro, nem nada, sabe? E geralmente acontece devido a uma redução momentânea do fluxo cerebral. Por exemplo, quando paciente que levanta muito rápido, né? Vamos supor que tá deitada e quando você tem aquela... a famosa... como que é o nome? Mudança ortostática? Não, como que é?
Enfim, quando você muda de posição, eu sei que tem um nome pra isso, é alguma coisa ortostática. Não lembro agora, enfim. Mas aí que você levantou o sangue, acho que desceu rápido, foi rápido pro cérebro, não lembro direito, assim, como que é a explicação. Mas enfim, eu acho que aqui tem explicação, não sei. Enfim, tem a síncope, então, que é basicamente isso, mas tem outros diagnósticos diferenciais para síncope. A gente vai ver que a lipotimia, ou na verdade lipotímia, né? Uma vez meu professor ele deu meio que uns porrinhos assim, porque eu falei errado. Eu tenho costume de falar lipotimia, mas é lipotímia. Lipotímia ou se não tontura. Tontura pros leigos, né, gente? Na hora lá de escrever no prontuário, lipotímia. Lipotímia, vertigem e crise convulsiva, que são basicamente os nossos diagnósticos diferenciais. A lipotímia, ela basicamente é uma sensação de síncope, é uma sensação de desmaio que você vai ter, onde o paciente pode ter uma visão turva ali na hora, o paciente ele pode até cair, mas ele não tem perda da consciência. Então é como se ele só tem, vamos dizer assim, tem esse desequilíbrio em si. Então a gente sabe que assim que o paciente ele desmaia mesmo, ele perde a consciência, perde o tônus postural, ele volta depois ao normal logo seguida, sem dano neurológico. A lipotímia já é o momento em que o paciente ele tem ali uma perda da consciência, aliás, não perda da consciência, o paciente ele cai, mas ele não tem perda da consciência, né? É uma sensação de desmaio que o paciente tem. E a gente tem a vertigem, que é basicamente outro diagnóstico diferencial, só que a vertigem a gente vai ver que ela basicamente é uma alteração em que o paciente ele refere. Você vê tudo girando, vamos dizer assim, ó. A vertigem é um diagnóstico diferencial da síncope, que ela apresenta uma sensação rotatória de desequilíbrio. Então a gente vai ver, por exemplo, já vou adiantando que a vertigem ela é classificada em 2 tipos. Tem a vertigem rotatória, que é onde o paciente ele vê realmente tudo girando, ou o paciente ele vê ele girando em relação ao plano, ou o plano está girando em relação a ele, sabe? Então existe esse tipo de vertigem e existe a vertigem oscilatória, onde o paciente é como se o paciente estivesse numa onda do mar e tudo estivesse balançando mais ou menos assim. Então, olha só, a vertigem oscilatória é uma sensação de desequilíbrio, onde o paciente ele tem dificuldade de ficar em pé, com movimentos multidirecionais. Então, são movimentos vindo de... é como se o mundo inteiro estivesse se movimentando em várias direções. Entendeu? O rotatório é uma sensação de movimento giratório, então é como se ele estivesse girando assim, sabe? Então existem esses 2 tipos de vertigem, oscilatório e rotatório. E a crise convulsiva, né? A crise convulsiva é onde você tem perda da consciência, você tem tremores, tem salivação, tem a liberação esfincteriana, onde pode acontecer do paciente acabar urinando em si, sabe? O paciente ele fica... o paciente ele acorda desorientado, diferente da síncope em que o paciente ele acorda, vamos dizer assim, orientado, ele recupera logo a sua consciência, né? Então, se eu chegar a pedir pra você, isso não é uma questão de prova, porque isso aí prova não pergunta isso. Mas se fosse pra você explicar num congresso o que é síncope, então, a síncope é a perda de consciência que o paciente vai ter, vai ser de forma súbita e momentânea, em que consiste também a perda do tônus postural. O paciente ele, logo em seguida recobra a consciência e não tem dano neurológico. A Ana Clara descreve a lipotímia. A lipotímia é frequentemente caracterizada como uma sensação de desmaio, né, onde o paciente ele pode cair, mas ele não tem a perda da consciência, é onde ele tem a visão turva também. No caso da vertigem, a vertigem é um desequilíbrio que o paciente vai ter em uma sensação rotatória. A vertigem ela pode ser dividida em oscilatória, em que o paciente ele vê multi-ondas assim em várias direções, né? Ele vê qual que é a palavra que eu utilizei?
O paciente ele tem sensação de desequilíbrio ao ficar em pé, com movimentos multidirecionais. E o rotatório, em que o paciente ele basicamente vê um movimento giratório em tudo. Ou o plano está giratório em relação a ele, ou ele está girando em relação ao plano, sabe? Basicamente isso. E a crise convulsiva, que eu falei, tem perda da... detalhe. No caso da vertigem, a vertigem é tipo a embriaguez, sabe? Pode levar o indivíduo à queda sem perder a consciência também. A crise convulsiva, eu falei. A crise convulsiva, Ana Clara, é a perda da consciência, o paciente tem tremores, tem salivação, tem liberação esficteriana, e basicamente isso. Outras causas diferenciais que a gente tem pode ser o AVC, acidente vascular cerebral, ou se não a hipoglicemia, que também pode levar o paciente a uma síncope, né? Só que no caso da hipoglicemia, o caso baixo nível de glicose no sangue. Quais são as causas que podem gerar, por exemplo, a síncope? Bradiarritmias podem gerar síncope, por exemplo, quando você reduz a frequência cardíaca, você acaba reduzindo o débito cardíaco. Reduzir o débito cardíaco, você reduz a pressão, e isso vai reduzir o fluxo sanguíneo cerebral, o paciente vai lá e desmaia. Outra coisa, um ataque à arritmia também, o coração ele contrai e relaxa muito rápido, então acaba bombeando pouco sangue, então isso também reduz a pressão arterial, acabando reduzindo o fluxo sanguíneo para o cérebro, o paciente desmaiou, sabe? Outro mecanismo pode ser uma obstrução mecânica, no caso de uma estenose aórtica, vai seguir a mesma lógica. Ela tá enviando pouco sangue pro corpo, né, por causa da válvula estreita. Baixou a pressão arterial, pouco fluxo sanguíneo cerebral, desmaiou também, sabe? E tem a hipersensibilidade no caso do seio carotídico. O seio carotídico, ele é muito importante porque, além de onde você faz a manobra vasovagal, porque é nele que você tem os baroreceptores e os quimiorreceptores. Então, quando você tem a pressão alta muito aumentada, esses baroreceptores, esses quimiorreceptores, vamos dizer assim, eles meio que dilatam, fazendo com que mais potencial de ação seja enviada ao centro ali do controle cardiovascular. Então, se eles estão sendo mais ativados, o que vai acontecer? Você vai ter uma maior inibição simpática e uma maior ativação parasimpática. Tanto que tem arritmias que você geralmente faz a manobra vasovagal, que inclusive eu me esqueci qual é agora. Eu acho que eu não acho que é numa fibrilação atrial. Peraí. Um ataque supra. Inclusive, uma fibrilação atrial não reverte com a manobra vasovagal. Mas enfim, voltando. Então, se você tem uma inibição do simpático, você vai ter a ativação do parasimpático. O parasimpático faz o quê? Vasodilatação e diminui a frequência cardíaca. Quando você tem isso de forma exagerada, de forma extrema, isso leva o paciente a ter uma bradicardia súbita, redução do débito cardíaco, diminuiu a pressão cardíaca, a pressão arterial, diminuiu o fluxo sanguíneo para o cérebro, o paciente desmaiou. E existe a síncope chamada de síncope neurocardiogênica e vasovagal. E existe a síncope que a gente chama ou síncope neurocardiogênica ou síncope vasovagal, que é basicamente ocorre uma situação que você tem a ativação do parasimpático associado com uma redução do fluxo sanguíneo. Então, o fluxo sanguíneo ele meio que cai e o parasimpático também está ativado. Então, o fluxo sanguíneo já está baixo, você ativa ainda o parasimpático, que tem vasodilatação e diminuição da frequência cardíaca, então sabe mais ou menos isso. Por exemplo, nos casos de ficar em pé durante muito tempo. Quando você está em pé Quer ver? Eu tinha uma explicação que boa, deixa eu ver se eu acho ela. Aqui, ó, a pessoa fica em pé durante muito tempo, o sangue vai se acumular nas pernas, né? Isso vai dificultar o retorno venoso. Se dificulta o retorno venoso, o ventrículo recebe menos sangue. Então, o ventrículo ele vai estar contraindo lá sem que
sem que haja sangue, muito sangue para ele jorrar. Então, isso vai desencadear um reflexo que se chama de reflexo Bezold-Jarisch, acho que é assim que se fala, onde você vai ter um aumento da ativação parasimpática, diminuição da frequência cardíaca e vasodilatação e diminuição da atividade simpática. Aí vai acontecer uma bradicardia, vasodilatação, vai diminuir a pressão arterial mais ainda, diminui o fluxo cerebral, pum, o paciente ele tem desmaio, tem a síncope que a gente tem, né? É basicamente isso, essa síncope vasovagal, ou se não síncope neurocardiogênica, você tem um aumento da atividade do parasimpático associado à redução do fluxo sanguíneo, do fluxo venoso, do retorno venoso, aliás, sabe? Que mais? Peraí, deixa eu ler aqui. Aí essa síncope vasovagal, ela pode estar relacionada justamente com o ato de você ficar em pé durante muito tempo, pode estar relacionado com ansiedade, medo, punção venosa, dor, você vê cenas desagradáveis, entre outros. Não sei explicar como que funcionaria estes, mas podem acontecer isso, né? E tem tem alguns sinais associados com essa síncope vasovagal. Por exemplo, o paciente pode apresentar também palidez, sudorese, taquicardia, sensação de calor, sabe? Pra gente saber se o paciente realmente tem vamos dizer, essa síncope vasovagal, a gente faz uma manobra que a gente chama de manobra de Tilt Table Test, que é basicamente o paciente ele vai ficar deitado, tipo, horizontal na cama, ali normal mesmo, durante 5 minutos. Depois, essa cama ela é colocada numa posição num ângulo de 70 graus, né? E o paciente deve permanecer assim durante 30 minutos. Se o paciente ele relatar um desmaio, né? Se o paciente tiver uma síncope, ou se não uma pré-síncope, então deu positivo para a manobra e o paciente ele realmente tem essa síncope vasovagal. E o diagnóstico da síncope, a gente vai classificar em 3 tipos: pré-síncope, síncope e pós-síncope. Quando a gente fala de pré-síncope, basicamente tudo que aconteceu antes da síncope. Vamos andar na anamnese. O que você sentiu? O que desencadeou? Qual foi que circunstância que fez com que você desmaiasse, sabe? Na fase da síncope, basicamente, vamos dizer, entre aspas, que seria o exame físico. Então, tipo assim, quanto tempo o paciente ficou desmaiado, qual que é o comportamento do pulso dele quando ele estava desmaiado, se a perfusão periférica naquele momento estava boa, espalhando, estava boa, qual que era o tamanho das pupilas, se ele teve abolição da consciência, né? Então, é como se fosse o exame físico em si, sabe? E a fase da pós-síncope é basicamente o momento em que o paciente ele retorna à consciência, sabe? Então, tipo assim, palpitação, síncope é isso. Agora a gente entra na vertigem. Eu falei um pouco da vertigem naquela hora, só que agora eu vou falar mais especificamente da vertigem em si. A gente vai ver que existem inúmeras causas de vertigem. E essa eu aconselho você a anotar. Porque como aqui, palpitação e síncope é meio que bobinho. Vertigem tem cheiro de questão de prova, tá? Cheiro. Não sei se vai cair uma questão específica sobre vertigem, mas pra mim tem algum cheirinho. A vertigem... Minha voz tá falhando. Então, a vertigem, a gente viu basicamente que é a sensação de movimento, a sensação de giratório, né? Que o paciente... Como é que é? Cara, eu sempre esqueço a palavra. Cadê? É a sensação rotatória de desequilíbrio. Vertigem, sensação rotatória de desequilíbrio. O paciente vê tudo girando, basicamente. Aí foi o que eu falei, ela é dividida em 2 tipos, oscilatória e rotatória. Oscilatória é a sensação de desequilíbrio. O paciente tem dificuldade de ficar em pé devido a movimentos multidirecionais de várias regiões. É descrito como um paciente como se ele estivesse em um barco, né, onde está tudo mexendo nele.
Agora, a rotatória, o nome já fala, né, de rotação, assim, né, giratório. Então, o paciente, ele, é a sensação de movimento giratório do meio em relação ao indivíduo ou deixa em relação ao meio. Foi o que eu expliquei. E as causas da vertigem? A vertigem, a maioria das causas da vertigem é associada a algum problema no labirinto, né, ou nas vias vestibulares periféricas. No caso, as vias vestibulares periféricas é o acometimento realmente do sistema vestibular e o central no caso, o acometimento neurológico. Então, as causas mais comuns que a gente tem é uma vertigem posicional paroxística benigna, VPPN, né? É uma da mais... Então, a gente vai falar sobre... essa parte que eu falei que é bom anotar para a prova. O que é a vertigem posicional paroxística benigna, VPPB, vertigem fóbica, neurite vestibular e doença de Meiner. Não sei como se fala. Meiner. Não sei, enfim. Qual que é a fisiopatologia da vertigem? A vertigem é o sistema vestibular, ele que é responsável, vamos dizer assim, por nos manter em equilíbrio, né? Em orientar nosso corpo em relação ao espaço. Então, tipo assim, ele é dividido em sistema vestibular periférico e sistema vestibular central. Não vou explicar certinho cada um desses, porque eu não acho que, pelo menos, é o foco para a prova. Neste momento, nessa aula em si, estou estudando para a prova, tá? Não vou negar. Mas, tipo, síncope, palpitação é bom para a vida. Não que vertigem não seja, mas no momento não, sabe? Enfim, o labirinto vestibular, ele vai levar as informações sobre a posição, sobre a noção do espaço em si para o nervo vestibular e para os núcleos vestibulares lá no nosso cérebro, né? E é através deles que a gente vai ter essa percepção normal do nosso corpo, que vai fazer com que a gente fique em equilíbrio e tenha noção de onde a gente está no espaço. Qualquer lesão nessas estruturas, seja no central ou no periférico, vai justamente levar um problema de vertigem. O paciente ele vai ter essa sensação, esse desequilíbrio rotatório em si, sabe? Então, cadê? Qual que seria a anamnese e o exame físico? Fatores que reforçam a hipótese de uma lesão labiríntica, uma lesão ali no labirinto. Pode ser... você vai ter a vertigem associada com sintomas de surdez, por exemplo. Por exemplo, quando você piora ao colocar a cabeça em determinada posição, aí você vai sentir uma tontura, vai sentir meio que uma surdez, sabe? Então, o que reforça uma lesão labiríntica é a vertigem associada a uma surdez. A sintomas auditivos, né? Eu coloquei surdez, mas são sintomas auditivos no geral em si. Agora, hipóteses, sintomas que reforçam uma lesão central, né, no vestibular central em si. Sensação de desmaio associada, sabe? Então, você vai ter uma vertigem mais uma sensação de desmaio. E também a gente tem que, no caso, quando a gente fala de vertigem, a gente tem que tomar cuidado com quais medicamentos o paciente está tomando, porque muitos medicamentos vai causar, sim, a vertigem no paciente. Para o diagnóstico da vertigem, a gente tinha a manobra lá, que era para ver se o paciente tinha a síncope vasovagal, que é a manobra de Till Table Test, não é? Eu acho que era isso o nome. E essa, a gente vai ter a manobra de Dix-Haupt, que é basicamente, se ela dá positivo, então o paciente ele tem a VPPB, né? Vertigem posicional paroxística benigna. Essa manobra, eu confesso que eu não entendi muito ela, mas basicamente, acho que o paciente tem que estar sentado, aí o médico vai lá e vira a cabeça, não posso virar muito que eu tô com torcicolo, vira a cabeça a 45 graus, né, e quando você faz o paciente deitado, tem que colocar a cabeça dele para baixo, a cabeça dele não pode estar encostada e vira já a 30 graus. Se o paciente tiver nistagmo, que é basicamente, eu acho que é o olho vesgo, né, se ele tiver esse nistagmo, é positivo para a manobra, então o paciente ele tem essa VPPB. Então a gente falou da VPPB,
A gente tem a neurite vestibular, que a neurite vestibular é tipo uma inflamação acho que no nervo do vestibular, que vai estar associada com náusea, vômito e vertigem intensa. E a gente tem agora a doença de Meniere, acho que é assim que se fala, que é basicamente uma labirintite clássica que você tem. Então, tem episódios recorrentes de zumbido, perda auditiva também. E a vertigem fóbica, existe a vertigem fóbica e a vertigem migranosa. A fóbica, basicamente, ela costuma ser precipitada por ambientes estressantes e é comum associada com sintomas ansiosos em si. Agora, a vertigem migranosa é episódios recorrentes de vertigem associados à enxaqueca ou fotofobia, fonofobia, cefaleia ou em pacientes com enxaqueca prévia. Então, VPPB tem que estar positivo para Dixie-Hallpike. Vertigem fóbica está associada a ambientes estressantes e ansiedade. Vertigem migranosa, o paciente ele tem recorrentes vertigens associadas justamente a enxaquecas ou pacientes que têm enxaqueca, cefaleia prévia. Doença de Meniere, não sei como se fala isso, é a labirinte clássica, então está associada com a perda auditiva. Zumbido, com alguma disfunção ali da audição em si. Neurite vestibular está associada com vômito, com náuseas e etc, sabe? Enfim, gente, palpitação e síncope é isso. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou me manda mensagem no WhatsApp que eu tentarei responder. Um beijo e até a próxima.